Eu também vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dizer que é uma alegria imensa estar aqui nesta noite com vocês. Depois de um louvor maravilhoso desse, né? Eu acho que a gente já podia ter ido para casa, que a gente já foi abençoado com esse louvor, né? Mas eu acredito que Deus tem um pouco mais para a gente nesta noite. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e eu tenho certeza que Ele está no nosso meio. E muitos de nós já sentiu a presença dEle e vai continuar sentindo. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, talvez com uma carga imensa, uma luta imensa, mas Deus está aqui. E se Ele está aqui, há uma possibilidade muito grande de você sair sem o seu problema. Amém? Eu já vi isso acontecendo em diversos lugares. Eu sou lá da Bahia, de Porto Seguro, aquela regiãozinha ali, e minha esposa é lá de Nova Petrópolis, em Rio Grande do Sul. Nos encontramos em Belo Horizonte, nos casamos e os nossos filhos nasceram na África. Então, você pode ter ideia. Casamos e 8 meses depois nós fomos para Guiné-Bissau, um país lá na África Ocidental. Quando a gente chegou ali em 1990, o país tinha 1,2 milhão de pessoas, 44% muçulmanos, 48% animistas, 4,7% de católicos, 0,7% de evangélicos e outras religiões tribais que fechava os 100% daquela nação. Estava entre os 10 países mais pobres do mundo e entre os 40 menos evangelizados. E nós chegamos naquela nação, nessa condição. Povo muito humilde, já estavam por mais de 15 anos sem energia elétrica no país todo. Então, você pode imaginar a pobreza, muita enfermidade, muitas malárias, um povo afundado, tanto no pecado como na pobreza. E foi ali que Deus nos chamou. E Patrick Johnstone, no seu livro Intercessão Mundial, chega a dizer que em 1990 tinha 94% de analfabetos naquela nação, para completar a situação difícil que eles enfrentavam. E como o pastor Mateus falou, foi um prazer muito grande ter estado ali no seminário em Campinas, e a convite dele, e hoje está aqui de novo com vocês. Eu espero que o Espírito de Deus continue falando com vocês e continue motivando vocês a fazer diferença nessa cidade, que eu gosto muito do primeiro nome dessa cidade. Eu acho que é um nome muito bonito, bem escolhido, né? José, eu gosto desse nome. E eu sei que Deus vai fazer uma revolução nessa cidade através de vocês. Não é somente através do pastor Mateus e a sua família, mas através de cada um de vocês. Porque cada um de vocês foi chamado por Deus como indivíduo. E na coletividade, vocês vão fazer, já estão fazendo e vão fazer muito mais diferença em todas as áreas da sociedade. Amém, meus irmãos? Meus 3 filhos, um é o Jonathan Samuel. Ele nasceu em Guiné-Bissau, e quando ele era criancinha, nós tínhamos uma preocupação muito grande. Como é que nós vamos criar esse menino aqui, num país com 94% de analfabetos? Como é que vai ser o futuro desse menino? Seria irresponsabilidade da nossa parte criar um menino numa nação com tão grande pobreza e tão grande número de enfermidades e uma situação assim, muito difícil, pouquíssimos hospitais, pouquíssimos médicos. E quando ele cresceu um pouquinho mais, nós íamos de férias para o Brasil. E antes, vale a pena contar que nós abrimos escola naquele país. E a maior dificuldade era a parte de educação. Nós usamos a educação como uma ferramenta ali dentro. 44% de muçulmanos, 48% de animistas. Animistas são religiões que adoram espíritos inanimados, que adoram e fazem feitiçaria e por aí afora. E nós pensamos, como nós vamos impactar essa cidade
para que eles queiram o Evangelho. Então, nós começamos a abrir escola. E hoje nós temos uma escola lá em Guiné-Bissau com mais de 700 alunos, que tem um ciclo completo, já chegou a 950 alunos. E os pais muçulmanos faziam filas para colocar um de seus filhos na nossa escola ali. E eu lembro que um dia a governadora mandou me chamar, a governadora da região, e falou: eu queria que você colocasse meu filho, meu netinho na sua escola. Eu falei: governadora, nós temos uma regra na escola. Para pegar uma vaga na escola tem que ir para a fila. Mas a senhora tem sido tão boa para a gente aqui, que eu não vou permitir que a senhora vá para a fila. Eu vou para a fila no lugar da senhora. E eu fui dormir na fila, como todos os pais dormiam na fila, e peguei o ticket para ela ir lá matricular a netinha dela. E ali estava sendo pregado o Evangelho, num lugar onde eles diziam que pulsava o coração do islamismo. Nós estávamos ali pregando o Evangelho, e eu vi nascer a primeira igreja evangélica de Gabu. Antes não tinha igreja, e nasceu ali a primeira igreja. Essa igreja nasceu como resultado de evangelização. Eu gostei do texto que o pastor Mateus estava lendo aqui, de Marcos 16, 15. Foi como resultado de evangelização. Chegou um irmão missionário de carreira. Eu digo de carreira porque nós éramos, e ainda somos, gente simples, missionários, muito simples e sem muita fama ou nome. E nós éramos somente 2 jovenzinhos, Marli e eu tinha 22 anos de idade apenas, e nós estávamos ali, e esse missionário de carreira chegou e falou: vocês querem ganhar muçulmanos para Jesus? Nós éramos 14 missionários jovenzinhos. Ele disse: vocês vão estragar o bom trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós missionários de carreira. Vocês vieram querendo alcançar muçulmano. Muçulmano não se converte. Vocês vão tentar abrir igreja para muçulmano e elas vão continuar vazias, porque eles não se convertem. E vocês vão estragar o nosso trabalho. Vocês não devem falar de Jesus aqui nessa cidade. Eu tinha 22 anos, sabe como é que é jovem com 22 anos? Né? A gente é meio rebelde com 22 anos. E eu pensei: o que esse incircunciso está falando? Por que ele está... E eu não estava mentindo, ele é ocidental, a maioria dos ocidentais são incircuncisos. E eu fiquei ali remexendo, dizendo: não, eu vim aqui para morrer por esse povo, para pagar um preço. Como é que eu não posso falar de Jesus? Como é que esse povo vai ser alcançado se eu não falar de Jesus? Aí eu fui orar, depois que ele foi embora, eu fui orar. E disse: Senhor, eu não estou afim de gastar a minha vida aqui por nada. Está por estar em Guiné-Bissau, um país pobre desse, quente. Olha, minha primeira experiência em José Bonifácio, eu achei isso aqui bem quente. Mas é somente 30% do que é Guiné-Bissau. Lá, além de quente, é úmido. E sem energia elétrica, a coisa fica pior ainda. Eu falei: eu não quero gastar minha vida aqui. Gente pobre, gente doente, gente analfabeto, gente sem perspectiva de vida. Homens, em 1990, a perspectiva de vida masculina era de 38 anos de idade, e de mulheres 43. E onde você vive de acordo com a perspectiva de vida. Eu não vim aqui para morrer cedo por nada. Aí fui orar e Deus me deu uma palavra em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Esse povo só vai ser liberto quando eles conhecerem a verdade. É a verdade do Evangelho que vai transformar essa nação. Aí eu peguei a Constituição e fui ler a Constituição do país, e a Constituição do país dizia que o país era laico, ou seja, não tinha religião. Eu falei: então agora eu estou com a faca e o queijo na mão. A Bíblia me manda contar a verdade e o país não tem restrição com o Evangelho. Eu vou pregar. Fui para o meio de uma praça, peguei meu violãozinho e fiquei lá cantando. Então imagina, a população de Guiné-Bissau naquela época era praticamente toda de cor preta. E eu, o único branco naquela praça com meu violão cantando. Fez uma multidão em minha volta. O que esse maluco está fazendo aqui? E como você sabe, a língua oficial de Guiné-Bissau era o português, falado apenas por 10% da população em 1990. A língua oficial era o crioulo, a língua oficial não, dialeto de unidade nacional, oficial português. A língua de unidade nacional
era o crioulo, falado por 45% da população a 55% e outros 27 dialetos. E eu chego ali agora, eu estava naquela praça cantando em português, contrariando o missionário de carreira, que ele falou que não era para pregar ali. E aí eu preguei, distribuí folhetos em português, uma loucura, porque esse povo não sabia ler, o que eles iam fazer com aquele folheto, mas fazia briga, todo mundo querendo pegar um folheto. Eu nunca vi tanta gente querendo um folheto, e se eles não sabiam nem ler direito aquele folheto. Eu sei que eu voltei para casa com a alma aliviada, dizendo, fiz a minha parte, preguei. Quando foi no outro dia, e nós morávamos 14 jovens, casais, solteiros, numa única casa. E nós tínhamos um quarto só para nós. E aí outros casais, cada um tinha um quarto, uma casa grande. No outro dia, umas 7 da manhã, eu estava fazendo minha devocional e alguém bateu no portão com força. Eu falei, pronto, é a polícia, né? E aí eu fui lá abri o portão. Era um jovenzinho magrinho, com um saco de amendoim na mão. E ele falou, branco. Ele falou tubabo. Tubabo é branco na língua fulani. Ele falou, tubabo, um binli, para bem um misto que vida cumprido que a boba papeva dele ontem lá na praça. Vocês entenderam, né? Não entenderam? Não. Isso é crioulo. Ele me chamou de tubabo na língua fulani e continuou em crioulo, dizendo, branco, e eu vim aqui porque eu quero aquela vida eterna que você estava falando dela ontem lá na praça. Um jovem de 14 para 15 anos. Falei, é mesmo? Você entendeu bem? Entendi. Falei, então ajoelhe. Ele ajoelhou e fez uma oração de confissão comigo. E eu pensei, bom, é só um adolescente. E comecei a discipular aquele adolescente. Ensinei ele a tocar tudo que eu sabia. Dei o violão de presente para ele. 6 meses depois ele foi batizado. E no dia do batismo dele, eu saí na rua depois do batismo, dando uma volta na rua. Eu fazia como o William, eu saía nas ruas evangelizando e encontrei ele vindo com uma espuminha fininha encardida debaixo do braço, uma sacolinha plástica com as roupinhas dele. E eu falei, mas você está indo viajar? O que aconteceu? Ele falou, quando eu cheguei em casa depois do batismo, meu pai falou comigo, essa casa é muito pequena para um protestante e um muçulmano viver junto. Você tem que ir embora, não quero você aqui na minha casa. Eu falei, você está indo para onde? Vamos lá para casa então. Ele falou, não, eu quero que o meu pai, minha mãe, meus parentes, meus vizinhos saibam que eu saí da casa do meu pai por causa de Jesus. Eu vou pagar o preço que for preciso. E arranjou um quartinho lá e foi morar no quartinho. Naquela mesma semana, levaram o violão, a espuminha dele, o restinho das roupinhas dele, ficou com a roupa do corpo. Roubaram ele. E dali um pastor da capital soube, veio e levou ele para a capital ainda naquela semana. Depois de lá da capital, chamaram ele para vir para o Brasil, para poder terminar os estudos dele no Brasil. E ele veio para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte, ele terminou se envolvendo com a 5ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Terminou os estudos dele e fez um seminário lá mesmo. E a mãe dele achava que ele tinha morrido no Brasil. E eu dizia, não, ele não morreu, mas por que ele não entra em contato? Já tinham se passado 7 anos que ele saiu de lá. E naquele tempo eu não desisti de evangelizar a cidade. E 7 anos depois voltou o reverendo Seco Dial. E quando ele chegou lá, eu já tinha batizado a mãe dele, as irmãs dele, os irmãos dele, e o pai dele estava na igreja. Eu não tinha batizado o pai dele, não. Porque eu creio nessa palavra de evangelização, de sair falando de Jesus. Então, meu querido William, e todos vocês que gostam de evangelismo, com certeza vocês vão colher, e colher muito, muito, muito e muito. Porque Deus não deixa você ir sozinho na evangelização. Ele vai fazendo. Depois de 2 anos evangelizando aquela cidade, ao contrário do que aquele missionário de carreira estava pensando, nós tínhamos uma igreja com 120 pessoas batizadas, congregando ao Senhor. O governador daquela cidade me deu um terreno e nós construímos uma igreja maior um pouco do que essa, na largura ela, mais ou menos isso aqui,
mais uns 25 metros, e aquela igreja começou a encher. Eu fiz uns bancos de cimento nas laterais, assim, e aquela igreja cabe 500 pessoas dentro e continua lá. Eu acho que eu estou gostando de contar essas histórias. Eu tenho um texto bíblico para ler com vocês, mas aí, naquela igreja, tinha vindo um menininho de 5 anos por causa dos meus filhos, e ele estava ali, e eu dizia, Lacna, não dê Lacna, Lacna, vai para outra igreja, porque nós tínhamos plantado essa igreja evangélica, que tinha 120 pessoas em 2 anos, e eu saí dali porque tinha um pastor que veio da capital que assumiu a igreja, presbíteros, diáconos, uma igreja que ficou formada, e eu fui plantar uma igreja presbiteriana. Aquela igreja não era presbiteriana, mas era para a etnia dos animistas, dos ex-animistas, porque muçulmanos e animistas não sentam juntos. Aí eu fui plantar uma igreja presbiteriana para ex-muçulmanos, e eu falava, Lacna, Budibidi vai para a igreja de Balantade. Eu falava, Lacna, você tem que ir para a igreja dos Balantas, lá eles cantam na sua língua, prega na sua língua, vai para lá, essa igreja aqui é para ex-muçulmanos. E ele dizia, minha igreja é a presbiteriana, 5 anos. Eu pensava, que menino teimoso. Falei, daqui uns dias seu pai vai proibir você de vir aqui nessa igreja. O pai dele era o feiticeiro principal da cidade, animista, temido por todos, e ele foi ficando ali dentro. Chegou um tempo que eu falei, desisto, fica aí. Gente, eu acho que valeria a pena eu contar para vocês depois, que eu gostei de ver essa garotada aqui, mas deixei ele ir crescendo ali. O Lacna estudou, veio para o Brasil, fez seminário no Brasil, voltou para lá e chegou o dia da ordenação dele lá. E o pai dele chamou as esposas, que o pai dele tinha uma diversidade de esposas, tudo quanto é pai queria dar as filhas em casamento para o pai dele, porque ele era o feiticeiro, protegia todo mundo. E o pai dele reuniu as esposas e os filhos e falou, todos vocês, hoje vocês vão para a igreja do pastor Lacna. Ele nunca proibiu o filho, enfrentou parentes, enfrentou outros feiticeiros por causa desse filho que seguia Jesus Cristo, e ele defendia o filho, deixa o meu filho. E o filho dele era o prometido para substituí-lo na feitiçaria. E ninguém entendia por que ele agia assim. Aí ele falou, todos vocês vão a partir de hoje para a igreja do pastor Lacna. Só eu que vou para o inferno. Todos vocês vão ser salvos. O pai do Lacna está sendo evangelizado pelo Lacna. Para concluir a história do Lacna. Hoje a igreja do Lacna, aquele menininho, tem 500 crianças no ministério dele. 200 adultos, somente 500 crianças. Uma maravilha, por isso que eu gosto desse movimento infantil. Porque um dia eu estava iniciando a igreja presbiteriana e eu estava ajoelhado de costa para a porta de entrada, orando e dizendo, Deus, me dá almas, manda almas para esta igreja. Nós estávamos jejuando 40 dias pela salvação de muçulmanos naquela cidade. Eu e mais 3 pessoas, nós oramos 40 dias e dividimos o tempo em 8 horas de jejum cada um. Então, assim, a gente jejuou 40 dias. E quando eu olhei para trás, porque eu senti no meu espírito, assim, as almas estão aqui. Eu olhei para trás, só tinha crianças. E eu pensei, Senhor, eu quero almonos, essas alminhas aqui. O tempo passou e essas alminhas viraram almonos. Influenciaram a cidade toda, professores, eram os únicos que tinham, ou a maioria deles era os que tinham escolaridades, e saiu dali enfermeiros, médicos, juízes, advogados, professores. Você precisa ver o que Deus fez naquela cidade através dessas alminhas, e eu gostei de ver elas aqui. Eu não falo alminhas hoje para diminuí-las, não. A gente não sabe daqui a 10 anos o que eles vão fazer na cidade de José Bonifácio. Tá bom? Essas 2 historinhas somente para dizer para você o que Deus pode fazer quando você resolve evangelizar. Eu entreguei toda a minha juventude para evangelismo, desde a minha adolescência. O Senhor me alcançou, eu tinha 14 anos de idade, e desde a minha adolescência eu comecei a evangelizar, um fogo no meu coração para falar de Jesus para os outros, e com 18 anos eu fui para Jocum, e depois de lá me casei, e aos 22 eu fui para Guiné-Bissau. Sempre evangelizando, e como o pastor falou, o que tem de histórias não dá para contar. Eu escrevi esse livro aqui, Lágrimas Milagres,
somente com histórias de Guiné-Bissau. E o editor falou assim, ninguém lê livro muito grosso, vamos seleciona umas histórias aí e deixa o resto, não dá para contar tudo. Depois a gente pode lançar um segundo volume. Gente, são muitas as histórias de milagres, de prodígios, de sinais. E eu gosto que Deus fez tudo isso através de um presbiteriano, porque a gente não tem glória nenhuma. O povo chega a chamar a gente de sorveterianos. A gente não tem glória nenhuma nisso, né, pastor? A glória é de Jesus. E se você estudar a história, você vai ver que a maioria dos avivamentos, e grandes avivamentos, aconteceram com reformados, com calvinistas, com presbiterianos. Eu acho que é justamente por isso, porque ninguém leva glória nisso. Nós continuamos sendo sorveterianos, mas Deus está fazendo coisas grandes e maravilhosas na terra. Amém? Amém, irmãos? Eu queria abrir a Bíblia com vocês, queria ler um texto, depois eu vou contar mais umas histórias para vocês. Eu não vou fugir da tentação de querer perder, não gastar muito tempo aqui com teologia, teologizando, porque você já tem o pastor Mateus Tinte, tem vários pastores aqui, missionários, pregadores, então vocês já sabem muito. Eu quero para vocês, nesta noite, o propósito dessa abertura, dessa conferência, é que você saiba quem é o Deus que você serve e o quanto que Ele está perto, o quanto que Ele pode fazer na sua vida e na vida de outros em volta de você. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler 2 textos, um já foi lido nesta noite, graças a Deus por isso. Diz assim, Mateus 6, versículo de 1 a 8, diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós oramos nesta noite, pedindo que o teu Espírito Santo visite a tua igreja e prossiga falando em cada coração, prossiga desafiando. Só uma coisa eu te peço, Deus, não permita que ninguém saia daqui hoje sem o desafio de falar do teu amor para o seu vizinho, para o seu companheiro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto desse texto assim de paixão. Você imagina o que aconteceria aqui nesta noite, se a gente estivesse aqui dentro, como Isaías estava dentro do templo, e de repente aparecesse um ser aqui com 6 asas. Eu primeiro ia ficar meio atordoado e perguntando, para que tanta asa? Se 2 só seriam suficientes, né, para voar? Mas diz que 2 asas ele usava para cobrir o rosto, cobrir os pés, e eles voavam só realmente com 2. E de repente você começasse a ver esse templo tremendo, fogo, fumaça, voz de Deus. O que você faria se isso acontecesse aqui hoje, nesta noite? O que você faria? Eu creio que você estaria igual a Isaías, porque eu estaria assim, com a boca na terra, caído. Isaías não ficava ali de joelho, ele estava caído, estirado no chão, sem poder nem levantar a cabeça e chorar, me engano, dizendo, ai de mim, eu estou perdido, eu vi o Deus Todo-Poderoso aqui dentro. E no meio de tudo aquilo acontecendo, um anjo vai lá, pega uma brasa no altar e toca nos lábios dele, dizendo, você está purificado do seu pecado.
porque ele se sentia assim, contaminado, pecador, dizendo: ai de mim, porque eu sou um cara impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo semelhante a mim. Todos nós estamos perdidos. E eu vi o Rei dos Reis, vi o Senhor dos Senhores, vi o Deus Todo-Poderoso. Ele estava ali se lastimando, dizendo: eu não vou ter como resistir, ele vai me destruir, eu vou ser destruído por causa desse poder. E é provável que todos nós estaríamos ali, caídos no chão, falando a mesma coisa. Sim ou não? Você ousaria estar de pé diante de um poder desse? Aí chega Deus, como quem não quer nada, no meio daquele pavor todo, porque era pavorosa a presença de Deus diante de um homem com pecado, e ele já era um profeta, mas estava com pecado, e ele se sentiu purificado. Aí depois da purificação dele, Deus chega para ele e diz: Isaías, eu tenho uma missão para cumprir, mas eu estou pensando, quem que eu vou enviar? Não dá assim entender, parecendo um Deus meio indeciso, meio sem poder, dizendo: eu não sei quem eu vou enviar, quem nós vamos enviar. Presença de Pai, Filho e Espírito Santo, quem enviaremos? O que a gente vai fazer com essa necessidade? Aí eu tenho uma pergunta para você. Tem alguém aqui que ainda não foi purificado pelo sangue de Jesus? Eu nem vou levantar minha mão para vocês não acharem que eu estou. Levanta a mão. Quem não se sente purificado ainda? Se sente sujo. Todo mundo aqui foi purificado com o sangue de Jesus. Esse sangue veio substituir aquela brasa do altar, para que você pudesse estar diante do Senhor. E Deus chega para Isaías e faz um convite para ele. É provável que, se fosse você naquela hora, será que você daria a desculpa para Deus, quando Deus falar: quem enviarei, quem há de ir por nós? Talvez você dizer: Senhor, eu bem que gostaria, mas eu sou casado de novinho agora, eu tenho menos de um ano de casado, eu estou em lua de mel ainda, eu não posso ir. Você diria isso ao Senhor? Ou talvez você diria: Senhor, eu passei numa faculdade muito difícil, fui contemplado, passei, vou estudar, vou fazer minha faculdade agora, então eu estou estudando, eu não posso. Ou talvez você dizer: Senhor, agora que meus netinhos estão nascendo, eu preciso cuidar dos meus netinhos. Você ia falar isso com Deus? Ou talvez você dizer: Senhor, eu investi em criptomoedas, está dando uma grana pesada aí, depois eu consigo enviar alguém e vou sustentar missionário por aí afora. Você daria desculpa para Deus? Como presbiteriano, nós sabemos que nós não temos nenhuma desculpa a dar para Deus. Nós somos dele, comprados por ele, redimidos, remidos, lavados com o sangue dele. E nós estaríamos dizendo igual Isaías: eis-me aqui, conta comigo, eu vou fazer. Aí chega no Novo Testamento, e eu gosto desse texto no Novo Testamento, de 1 Pedro 2,9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero fazer uma pergunta, outra pergunta. Eu quero que levante a mão, quem é propriedade exclusiva de Deus? Todo mundo, não é? Eu quero que você repita comigo, fala: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu forcei você a falar isso? É provável que você falou a verdade nesta noite, né? Levanta a mão quem falou a verdade. Ok, eu não forcei vocês a falarem isso. Eu sugeri somente. Você é propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o diabo não faz com você o que ele quer, o que ele tem em mente, o que ele planeja, porque você é propriedade exclusiva de Deus.
Os seus filhos, suas filhas, seu esposo, sua esposa, são propriedades exclusivas de Deus. Pode ser que alguns não estejam andando como você gostaria, mas você tem que reclamar o tempo inteiro. São propriedades exclusivas de Deus. Meu filho pode não estar como eu quero, mas é propriedade exclusiva de Deus. E você vai reclamar isso o tempo todo. Você foi lavado e remido com o sangue de Jesus. É por isso que você é propriedade exclusiva dele. Aí chega no Novo Testamento, a gente cai no texto que o pastor Mateus leu aqui, Marcos 16:15. Agora não aparece aquele Deus aparentemente indeciso, pensando, quem é que eu vou enviar? Perguntando você investiu em criptomoeda? Bom, deixa eu ver o outro aqui que está indeciso, não sabe onde pôr o dinheirinho dele. Não, você vai fazer faculdade agora? Bom, deixa eu ver esse outro aqui que está desempregado, que não estuda. Vamos ver aquele outro então. Deus não quer saber o que você está fazendo. Ele chega em Marcos 16:15 e dá uma ordem. Agora ele te comprou e te lavou com o sangue dele. Ele te resgatou com mão forte das garras de Satanás. Ele te deu vida eterna, te salvou. E ele, mais do que ninguém, sabe que você não vai aproveitar muita coisa desse mundo tenebroso. E é para você, lavado e remido com o seu sangue, propriedade exclusiva dele, que ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está perguntando o que você faz, o que você pretende fazer. Ele simplesmente diz, ide. E no grego, quando ele está falando ide, ele está usando o termo enquanto você estiver em movimento, enquanto você estiver respirando, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu estava no Rio de Janeiro, pastor Mateus, com um câncer, nessa região nasofaríngea. Eu tinha voltado para o Senegal, e lá foi descoberto, e eu tive que voltar às pressas para o Brasil. Eu tenho um laudo que mostra esse tumor de 6,8 centímetros aqui atrás dos olhos e do nariz. Minha língua estava torta de lado, minhas cordas vocálicas todas destruídas. Meu olho veio parar aqui nesse canto, porque esse nervo pressionava os nervos trigêmeos, e eu senti uma dor enorme, dor que você não tem ideia do nível de dores. E eu estava naquele hospital, inchado, trêmulo, fraco, mas na minha cama tinha um homem enfermo, muito mal. E eu desci da minha cama com muita dificuldade, fui andando devagarinho, porque senão eu poderia cair, e cheguei na cama dele e falei, seu Paulo, porque está escrito naqueles papéis que os médicos deixam no prontuário. Eu disse, seu Paulo, eu quero te dizer que Deus está te dando a última oportunidade da sua vida. Eu não falei com essa voz forte, eu falei com uma voz trêmula e fraca, porque eu estava morrendo também com câncer. Eu falei, seu Paulo, Jesus ama você. Ele está te dando a última oportunidade para você se arrepender e entregar seu coração para Ele, seu Paulo, você quer. E ele, com lágrimas nos olhos, ele começou a chorar e falou, eu quero. Falei, então repete essa oração comigo. E devagarinho eu fui falando e ele repetindo comigo. E ele entregou o coraçãozinho dele a Jesus. Naquela hora era 3 da tarde. Quando foi às 5 da tarde, os paramédicos chegaram e levaram o seu Paulo, não sei para onde, um andar superior. E às 19 horas ele partiu. E eu pude falar de Jesus para diversas pessoas dentro daquele hospital. Porque para isso Deus me chamou. Até o último suspiro é para falar de Jesus. Não importa onde você está ou vai estar. Você é chamado para pregar o evangelho. Jesus não está dizendo para você, então, agora, para a faculdade que você está fazendo. Ou dizer, você não precisa mais se preocupar com seus netinhos, deixa tudo para lá. Se ele falar, é porque ele tem direção para a sua vida, amém. Mas ele quer que onde você estiver, perto do seu netinho, casado de novo em lua de mel,
lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, investindo em criptomoedas, você possa se levantar e dizer: assim diz o Senhor, eu sou do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, e eu não vou deixar você sair sem o Evangelho. Você pode me odiar o resto da sua vida, mas eu vou te falar do amor de Deus. Me lembro de David Lins, como é que era o nome daquele David lá de Nova York, que escreveu A Cruz e o Punhal? David Wilson. Ele estava pregando para Nick Cruz, e Nick Cruz falou: seu desgraçado, eu vou te cortar em pedaços, com uma faca na mão. E ele falou: você pode me cortar em pedacinhos, um pedacinho do meu corpo vai dizer para você: Jesus te ama. Está no livro A Cruz e o Punhal. E depois o Nick conta alguma coisa no livro: foge, Nick, foge. E é assim que Deus espera, que você fale de Jesus, ainda que as pessoas não gostem. Fale com amor, fale com reverência, com autoridade, com intrepidez. Eu sei que o que Deus quer, o que Deus deseja, é que você possa falar deste amor onde você estiver. Porque para isso Ele te redimiu, para isso Ele te chamou. Quando eu estava ali, dentro daquela prisão, eu sei que muitos de vocês oraram por mim e eu sou muito agradecido. Você não tem ideia como Deus te respondeu e como que Deus atuou ali, porque você estava orando. Dentro daquela prisão eu escrevi esse livro. Eu conto diversas histórias aqui do que aconteceu lá dentro. E quando eu cheguei ali, logo na chegada, primeiro me colocaram dentro de uma van com outros prisioneiros, 11h30 da noite, começaram a nos levar para lá, os prisioneiros se lamentando, dizendo: e outros assim gemendo, porque agora estava sendo preso. E eu estava ali dentro dizendo: meu Deus, como vai ser numa penitenciária? Eu não fiz crime nenhum para estar numa penitenciária. Eles estavam me acusando de tráfico de menor, dizendo que eu trazia os menores para o Brasil, aliciamento de menor, conversão de menor ao cristianismo, país muçulmano, porque depois eu fui para o Senegal, país com 95% de muçulmanos, 0,2% de evangélicos, 4% de católicos e outras religiões tribais. E eles estavam me acusando, dizendo: Senhor, não é suficiente para me botar numa prisão. Eu sei que o Senhor está me levando para dentro dessa prisão, porque o Senhor tem um propósito aqui dentro. E eu quero, em nome de Jesus, cumprir com todo o propósito que o Senhor tiver para mim. Quando eu cheguei naquele lugar, tinha um guarda que ele me deu um empurrão e estava empurrando todo mundo. E o chão de cascalho, e eu pensei: ele quer que alguns de nós caia aqui e se machuque. E ele foi nos empurrando até que chegou num outro portão e tinha um guarda lá, vários guardas sentados, virando todas as mochilas, todos os pertences, e vários grupos, já tinha um grupo lá de homens, todos desnudos, nus completamente, e ele gritou para mim: tira sua roupa! E eu vi que eu não tinha muita escolha. Eu comecei a desabotoar minha camisa. Quando eu já estava quase tirando minha camisa do corpo, chegou um cara com galões, e eu vi que era o comandante ali. Falou: você é o pastor? Eu falei: sou. Falou: você não precisa tirar sua roupa não, vai para ali, fica ali. Mas eu estava orando todo o tempo, dizendo: Deus, me ajude a transformar adversidades em oportunidades. Eu sei que eu estou aqui para pregar o teu evangelho. Aí um daqueles guardas lá falou com outro colega deles: leva o branco lá no quarto dele. Ele estava zoando comigo, porque estava me mandando para uma cela. E aquele guarda, não sei se ele ficou com raiva, mas aquele que mandou a ordem falou assim: você que converte nossas crianças ao cristianismo, né? Você vai ver o que nós vamos fazer com você aqui dentro. Eu não falei nada, mas eu pensei: vocês não farão nada além do que o meu Senhor permitir. E se Ele permitir, louvado seja o nome dEle. E aquele guarda saiu me dando mais empurrões ainda. E chegamos numa parte que era uma grade de ferro. E ali nós entramos naquela grade e tinha lá agora a cela,
um portão de 60 centímetros, com uma gradezinha, e flandre no restante da porta, carcomido pela ferrugem, e ele destrancou. Antes de eu entrar, ele bateu aquele portão no meu pé, e aquele flandre carcomido pela ferrugem cortou meu pé. Ele não quis nem saber, bateu o portão, trancou e foi embora. Eu fiquei ali sangrando. Era 11h30 da noite, alguns prisioneiros já estavam dormindo pelo chão ali, porque era muito prisioneiro, uma cela. Eu calculei mais ou menos a metragem, em torno de 40 metros quadrados, e eu contei a quantidade de prisioneiros, 45 prisioneiros. E eu fiquei ali dizendo, e agora? O que eu vou fazer aqui com esse pé sangrando? Como é que estanca um pé, um sangramento, sem nada aqui dentro? Aí uns prisioneiros viram que eu estava perdendo sangue, começaram a bater no portão, e aí era uma maneira de comunicar com eles. Um guarda veio e falou, o que foi? Ele falou, o Branco está sangrando aqui dentro. Aí ele me levou para uma enfermaria, estancou o sangue, fez alguma coisa lá, botou esparadrapo, e eu voltei para a cela. Quando eu entrei ali na cela, ele fechou o portão com cuidado dessa vez, não bateu no meu pé, e eu falei, Senhor, ajude a transformar essa adversidade em uma oportunidade. No outro dia, o comandante foi lá. Falou, quem foi que bateu o portão no seu pé? Falei, comandante, meu pé já está bem melhor, fica tranquilo. Isso não foi nada. E aquilo me fez conquistar a amizade dos guardas, porque eu não entreguei aquele cara para o comandante. Ele poderia ter sido expulso dali, porque ele não tem autorização para maltratar ninguém. Tem prisioneiros lá que devem apanhar, mas tem que ser por ordem do comandante. E aí tudo bem, ele saiu, eu fiquei ali e comecei a trabalhar ali dentro, evangelizando, porque eu estava ali, eu entendi. Deus me mandou para uma prisão, uma penitenciária, com 99,9% de muçulmano. É para evangelizar, não tem outra saída. Comecei a evangelizar. E um dia eu estava ali, já 10h30, assim, preparando para deitar. Um dos prisioneiros levantou do lugar dele e todos os outros sentaram-se no canto. E ele chegou para mim, eu estava no meu lugar, eu deitava num canto, você só podia deitar de lado, e você podia escolher deitar com o nariz no cangote de outro prisioneiro ou de cara a cara com ele, quase que nariz por nariz, porque não tinha espaço. E eu preferi dormir com a cabeça para os pés dele, virado para o corredor. E ninguém dorme com a cabeça virada para o corredor, porque eles têm medo que alguém de noite torça o pescoço dele e ele morra ali. Mas eu falei, bom, dos males o menor. Então, eu dormi aqui, virado para os pés dele. E dormi todos 5 meses de prisão, com a cabeça voltada para o corredor. Deus estava respondendo às orações de vocês e nenhum mal me aconteceu dentro daquela prisão. E quando eu estava ali, ele chegou, olhou para mim e falou, você não é nada, você é menos do que a unha do dedinho do pé de qualquer um de nós aqui. Começou a esbravejar e começou a falar coisas feias, indizíveis, na casa de Deus. E eu orei em meu espírito, falei, Senhor, me ajude a transformar essa adversidade em uma oportunidade. E eu fui dando cordas para ele, dizendo, vai em frente, continua, vai lá. Você não terminou, vai lá, pensa mais, você está sendo muito leve comigo. E ele foi falando, e todos os colegas sentados, até com a hora que ele parou de falar. Falei, já terminou? Eu estava provocando ele. E ele ficou bravo, ralhando comigo. Ele falou que não tenho mais nada para falar com você. Falei, mas talvez os colegas aí tenham alguma coisa para acrescentar. E ele falou, ninguém tem nada para falar com você aqui dentro. Falei, mas eu tenho uma coisa para falar. Você não disse tudo. Eu quero dizer para você que eu sou trapo de imundície, como a minha Bíblia diz sobre isso. Que eu não sou nada. Que eu sou menos do que um grãozinho de areia suja. Que eu sou menos do que a unha do dedinho de pé de vocês. Não sou nada mesmo, absolutamente nada. Trapos de imundície, eu sou verme. É o que a Bíblia diz que eu sou, meu amigo, não sou nada. Naquela hora eu tinha atenção de todo mundo, eu falei, você esqueceu de falar isso. Mas nesta noite eu quero apresentar para vocês alguém que é tudo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 3, que tudo que existe não existiria se não tivesse sido criados por Ele. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador e o formador da minha vida e da sua.
E esse Criador do universo que eu quero apresentar para vocês nesta noite, meus amigos, ele veio aqui nesta terra porque todos nós estávamos condenados para ir para o fogo do inferno eternamente, e ele derramou até a última gota de sangue dele lá na cruz do Calvário, por causa de mim que não sou nada, mas também foi por sua causa, Bubacar, por sua causa, Fai, por sua causa, Mamadou, e fui chamando o nome de cada um deles. Foi por sua causa que ele derramou até a última gota de sangue. Foi ele mesmo que disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês têm sido enganados por gerações, mas Jesus é o caminho, só Ele pode conduzir vocês à vida eterna juntamente com Deus, e precisa só de uma única coisa: vocês crerem nele. Precisa só crer nesse Jesus e mais nada. E naquela hora ele estava pigarreando ali do meu lado, ele estava plantado, colado, ele não saía de perto do lugar onde eu dormia. E eu terminei, e ele, falei mais muitas outras coisas da Bíblia, mas finalmente ele falou, eu vim aqui porque nós nos reunimos, os colegas, os muçulmanos, e a gente queria saber se você era um pastor, se você era de fato um servo de Jesus. A partir de agora, ninguém mais vai te humilhar dentro dessa cela, nem dentro dessa prisão. Você é o nosso pastor. E aplaudiram. E a partir daquele momento, todos passaram a me chamar meu pastor. E eu comecei a pregar o evangelho e ouvi aquele grupo da minha direita, da minha esquerda, na frente, do outro lado, todos confessando, dizendo, eu quero Jesus, eu sou de Jesus, eu agora sou um discípulo de Jesus. E nós podemos ver o evangelho sendo pregado em todas as dimensões ali dentro. Distribuímos Bíblias, Novos Testamentos, o evangelho foi pregado e nós tivemos esta honra ali dentro. Para finalizar, quando eu estava saindo daquela prisão, primeiro o diretor pediu para a gente construir uma cela lá dentro para aliviar o sofrimento, e nós construímos uma cela de 96 metros quadrados, tudo perfeito. O banheiro daquela cela que eu estava era um buraco no chão, onde 45 homens usavam e tomavam banho. Construímos uma cela com 3 banheiros para homens acima de 40 anos, honrando eles. E no dia da inauguração, o diretor daquela prisão me chamou e fez um discurso emocionado para os empresários. Só estava eu de prisioneiro ali, minha esposa estava lá, e ele falou, o pastor da Silva, como ele me chamava, fez tudo isso de dentro da prisão. E a gente que está solto, a gente não pode fazer um pouco mais pelo nosso semelhante? Falou, eu quero chamar o pastor da Silva, e me deu uma tesoura de todo tamanho para cortar a fita de inauguração. Eu falei, senhor diretor, minha esposa trabalhou nesse projeto muito mais do que eu trazendo material. Eu quero dar essa honra para ela. E Marli foi lá e cortou aquela fita. Na minha saída daquela prisão, 5 meses depois, ele me abraçou e falou, essa prisão tem 2 histórias, uma antes e uma depois de você. Eu falei, senhor diretor, que toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus. Eu continuo não sendo nada. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu concluo nesta noite. Amanhã provavelmente eu vou contar mais um monte de história para vocês. Mas concluo desafiando a você. Faça diferença. Os grandes teólogos estão dizendo que o nosso Senhor está às portas. Faça diferença onde você estiver. Fale deste amor. Porque não existe mais nada neste mundo mais precioso do que o amor de Deus por nossas vidas e por aqueles que estão perto de nós. Não espere você ir lá para o continente africano, para o outro lado do oceano. Atravesse a sua rua e fale de Jesus ao seu vizinho, do lado da sua casa, dentro da sua própria casa. Não se cale, abre a sua boca em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor prossiga falando ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite, desafiando e chamando cada uma para fazer diferença onde eles estão. Que eles possam, Senhor, no poder do nome de Jesus, ir em frente na obra de evangelização, falando do teu amor, do teu poder nesta geração. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, ajude eles a transformar, pelo poder do nome de Jesus, as adversidades em oportunidades para falar do teu amor.
nos converta à imagem do teu Filho unigênito e nos ajude a sermos luz no meio de tantas trevas que nos arrodeiam. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, nos ajude a entregar as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos e das nossas filhas para a obra missionária. Como Isaías, Deus, que a gente possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Como filhos e filhas lavados com o sangue de Jesus, a gente possa dizer: eu obedecerei à ordem soberana do meu mestre. Quando ele disse: ide, a gente pode dizer: irei, Senhor, obedecerei, Senhor, não importa como, quando e onde, em nome de Jesus. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.